Bom dia, pessoal. Dando sequência nas nossas aulas, a gente vai continuar estudando os diodos, né? E na aula de hoje a gente vai ver o modelo de pequenos sinais, né? No final da nosso último vídeo, nós vimos sobre os modelos que podem ser usados para representar os diodos, modelos mais simplificados, mas eram sempre modelos para grandes sinais, né? Modelos em que o diodo estava submetido a tensões diretas, reversas e assim por diante, né? Nesse caso agora, é um caso específico. Na nossa última aula síncrona, nós falamos de um exemplo de utilizar a imperfeição do diodo, de que para uma mesma corrente constante, quando a temperatura varia, a tensão entre os terminais dele varia. Isso pode ser usado para implementar um termômetro digital, né? A gente viu na nossa última aula síncrona um pequeno exemplo de como fazer isso usando um amplificador operacional, né? E naquele caso específico, por exemplo, o diodo da implementação com o amplificador operacional para fazer esse termômetro, né? O diodo vai estar sempre submetido a uma corrente constante e ele vai estar sempre diretamente polarizado. Em casos como esse e outras aplicações do mesmo tipo, o diodo ele vai estar sempre diretamente polarizado. E nessas condições, né, em que você vai ter uma polarização DC constante, mais um eventual sinal sobreposto a esse nível DC, tá, a gente pode representar o diodo melhor pelo modelo de pequenos sinais, que é como a gente pode ver nesse desenho que está aqui, né? Então imagine, né, que eu tenho o diodo, ele está com esse ponto de polarização que está aqui, né? Deixa eu mudar aqui o tipo do traço para poder fazer uma representação melhor. Deixa eu dar um zoom aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, essa determinada tensão e essa determinada corrente, né? Então eu vou ter aqui uma determinada tensão VD e correspondendo a ela uma determinada corrente ID, né? E a gente vai ter esse ponto de operação aqui, ó, esse pequeno ponto de operação aqui, certo? Então, imagine agora que a gente vai ter o seguinte, tá? Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Imagine agora que a gente vai traçar a seguinte reta aqui. Deixa eu trocar outra vez o traço. Vejam só. Então eu tenho uma linha aqui. Vamos pegar uma outra linha aqui, mais ou menos. Deixa eu alterar um pouco essa linha aqui. Pronto. Ela ficou um pouquinho torta. Eu queria que ela viesse um pouquinho para cá. Pronto. Tá? Então, eu quero continuar essa linha aqui. Tá? Então a gente vai também delimitar essas linhas para cá e aqui. Tá? E o que a gente vai ver é que se eu superpuser aqui um pequeno sinal, né? Vamos ver se eu consigo desenhar isso apropriadamente. Digamos que eu tenho aqui um sinal oscilando aqui, isso vai se traduzir numa oscilação de corrente aqui em cima. Tá? Então, quando eu tenho o diodo operando nessas condições, ele não está fazendo aquele papel de deixar passar a corrente para um lado, deixar passar a corrente para o outro. Tá? Porque nesse caso aqui, esse sinal em verde que eu teria aqui, ele seria algo mais ou menos assim. Deixa eu tentar desenhar aqui, para vocês verem bem.
seria algo mais ou menos assim. Eu teria um certo nível DC, né? Então isso aqui seria a tensão, né? Vamos dizer que vamos chamar de VD, tá? E aí eu teria, vamos usar tracejado, então isso aqui seria, opa, vou voltar para o traço normal, pronto. Então isso aqui seria V maiúsculo, D maiúsculo, certo? E eu teria, o nível DC, esse nível DC que está representado aqui, tá? E eu teria superposto a esse nível DC um sinal, tá? E esse sinal, por exemplo, ele seria isso aqui, tá? Então, esse sinal aqui seria a componente V minúsculo, D minúsculo. E aí eu poderia dizer que o sinal V maiúsculo, V minúsculo, D maiúsculo seria igual a VD maiúsculo mais VD minúsculo. Ou seja, essa aqui que seria a tensão instantânea em cima do diodo, tá? Seria dado por esse nível DC de tensão mais esse sinal superposto, tá? Que seria esse sinal que estaria aqui. Nessas condições, a operação do diodo ela é muito mais parecida, tá? Com Desculpa, pessoal, deixa eu fazer... Meu desenho aqui ficou meio ruim. Deixa eu ver se eu consigo editar isso aqui. Tá? Então, nessas condições aqui, tá? O diodo está sempre diretamente polarizado. Sempre. Ele está sempre diretamente polarizado. E aí, aqueles modelos que a gente viu na aula passada, eles não são muito apropriados mais para poder representar a operação do diodo. Tá? Nessas condições, vocês vão ver que o diodo tem uma característica muito mais parecida com a de um resistor. Certo? Com a de um resistor. Então, usando isso daí, a gente pode fazer o seguinte. Então, primeiramente, vamos supor, né, que vamos dizer o seguinte, ó, na ausência de um sinal VD minúsculo, tá? A tensão no diodo é VD maiúsculo e conduzirá uma corrente ID dada por. Então eu vou poder dizer aqui que o ID vai ser igual a IS elevado a VD maiúsculo sobre NVT. Ok? Então tem essa expressão. Então vejam, quando o sinal VD minúsculo, VD de T, né, é aplicado, tá? Então temos, como escrevemos ali em cima, né, que VD, V minúsculo, D maiúsculo, representando a composição de um nível DC
mais um sinal, certo? E a corrente instantânea correspondente pelo diodo será I minúsculo d de t. Aqui eu poderia, né, para ficar semelhante, colocar o t aqui, né? Então, o I d de t vai ser igual a IS E elevado, né, a V minúsculo D maiúsculo de T sobre NVT. Isso aqui, né, vai ser igual a IS E elevado a VD mais VD minúsculo sobre NVT, tá? E aí, usando propriedades de potenciação, eu posso fazer IS E elevado a VD sobre NVT, né? E isso aqui multiplica E elevado a VD sobre NVT. Olha, deixa eu consertar esse T aqui que ficou minúsculo. Ora, pessoal, esse termo aqui entre parênteses, se vocês observarem, esse termo aqui, ó, é igual a esse. Ok? Então, a partir daí, eu posso dizer, né, que o meu ID de T vai ser igual a ID maiúsculo, que é o que aquilo ali, é o que dá essa expressão aqui em cima, né? ID maiúsculo é elevado a VD sobre NVT, tá? E a gente vai chamar isso aqui de uma equação 1. Podemos precisar dela. Bom, vejam. Aí a gente vai dizer o seguinte, se VD sobre NVT, tá, for muito menor do que 1, certo? Então vocês têm que lembrar que NVT, para esses casos, N é igual a 2, VT é igual a 25 mili, então o denominador é 50 milivolts. Então eu preciso de um VD que seja muito menor do que 50 milivolts para que essa expressão seja verdadeira. Se assim for, tá, eu posso fazer eu posso pegar E elevado a VD sobre NVT, expandir em série, tá? Expandir em série. Então isso aqui vai ser igual a 1 mais, certo? VD sobre NVT, tá? E isso aqui continua. Isso aqui continua, tá? É uma série infinita. Mas, se essa premissa for verdadeira, esse termo aqui, nos próximos termos, ele vai aparecer elevado a expoentes cada vez maiores. Como ele é menor do que 1, quando for elevado a um exponente maior, vai ficar ainda menor do que 1. E essa série aqui, ela rapidamente vai convergir, tá? E os termos que vão seguir aqui, eles vão ter valor desprezível. Então a gente pode simplificar isso aqui, tá? E dizer que E elevado a VD sobre NVT é aproximadamente igual a 1 mais VD sobre NVT, no caso dessa premissa ser verdadeira. E é por isso que esse modelo é o modelo de pequenos sinais, tá? Porque VD tem que ser muito menor do que 50 milivolts para isso valer. Na prática, a gente costuma usar esse muito menor, a gente tem um número para isso, a gente usa 10 milivolts.
Então, se VD for até 10 milivolts, a gente concorda, a gente considera que ele é muito menor do que NVT, né? E aí a gente considera essa aproximação válida, tá? Essa aproximação válida. A partir disso daí, eu posso agora escrever a minha expressão para ID de T igual a ID maiúsculo, e na sequência, ao invés de colocar, né? Então a gente teria isso aqui, E elevado a VD sobre NVT, e a gente vai dizer que isso agora vai ser aproximadamente igual a ID que multiplica 1 mais VD sobre, ficou meio feio aqui de ler, deixa eu fazer de novo, ficou a mesma coisa. Fica igual isso aqui, tá? Então eu posso dizer que o meu ID de T vai ser igual a ID maiúsculo mais ID que multiplica VD sobre NVT. Então, assim como a tensão, né, aqui vejam, assim como a tensão tem uma componente DC e uma componente de sinal, a corrente também tem uma componente DC e uma componente de sinal. Então, eu posso dizer então que isso aqui vai ser igual a ID mais IDzinho de T. E o meu IDzinho de T vai ser igual a ID, opa, VD sobre NVT, tá? E de forma um pouquinho mais abreviada, a gente omite esse T, né, a indicação explícita que isso é função do tempo, e a gente escreve que IDzinho vai ser igual a ID sobre NVT que multiplica VD minúsculo, tá? Esse termo aqui entre parênteses, vamos colocar ele em parênteses, tá? É a condutância do diodo para pequenos sinais, tá? Então, daí, RD é dado pelo inverso dessa condutância e, portanto, NVT sobre ID. Certo? Que é a resistência do diodo, tá? Para pequenos sinais. Ou resistência incremental. Não sei se vai caber. Acho que não vai caber. Deixa eu ver se eu arrumo um pouco mais de espaço aqui pra gente. Ah, meu pai. Vamos tentar de novo aqui.
Pronto. Deu para escrever. Certo? Essa resistência RD é a mesma que aparece aqui, ó, nesse gráfico. Tá? E ela é diferente dessa resistência RD do modelo da linear por partes. Por que isso? Porque essa resistência RD do modelo linear por partes, vamos voltar aqui para ele, tá? Ela representa toda essa região da curva. Enquanto que no outro caso, a resistência RDzinho, D minúsculo, ela modela o ponto de tangência do ponto de operação. Tá? Então veja aqui, ó, que ela depende desse ponto de onde a tangente é tomada. Tá? Quando varia o ponto, se eu vier agora para cá, a reta é outra com outra inclinação e é outro RD. E isso fica claramente visível quando você vê que essa resistência RD é a função da corrente de polarização. E quanto maior é a corrente de polarização, menor é a resistência RD. Claro, né? Porque quanto maior for a corrente de polarização, mais para cá na curva você vai trabalhando. E mais próximo de 90 graus vai ser essa inclinação e mais próximo de zero vai ser a resistência RD. Bom, pessoal, então a partir da análise, né, desse gráfico aqui, tá, a gente pode escrever uma equação para essa reta aqui. Tá? Então, pode dizer o seguinte, né? Analisando a figura anterior, verifica-se que a reta que tangencia o ponto de operação melhor, vamos chamar de ponto de polarização do diodo, ponto de polarização do diodo é dada pela seguinte equação. Então a gente vai ter aqui ID, I minúsculo, D maiúsculo. É sempre uma dificuldade escrever esses Ds. Vamos lá. ID vai ser igual a 1 sobre RD minúsculo VD maiúsculo menos VDO, sendo que VDO aqui na curva seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Tá? Então, a gente chega nessa expressão. Tá? Então, essa equação ela vai modelar a operação do diodo para pequenas variações em torno do ponto de polarização, tá? Também conhecido como ponto quiescente. Certo? Então, tal modelo, né, esse modelo de pequenos sinais, pode ser representado
pelo seguinte circuito equivalente. Então vamos desenhá-lo aqui. Tá? Seria basicamente isso aqui. Então aqui a gente tem que ter, nossa, não ficou legal, um diodo ideal, tá? Aqui a gente precisa ter o VDO. Então quem que a gente vai ter aqui, né? Um diodo ideal. Aqui eu tenho VDO e aqui eu tenho o RD, tá? Então isso daí seria a representação desse modelo, e daqui para aqui eu tenho a tensão V minúsculo, D maiúsculo, tá? A partir daí eu posso escrever, né, que VD maiúsculo, V minúsculo, D maiúsculo, vai ser igual a VDO mais I minúsculo, D maiúsculo, RDzinho, tá? Isso aqui vai ser igual a VDO mais, aí no lugar do I minúsculo, D maiúsculo, a gente vai colocar ID maiúsculo mais ID minúsculo. Aqui, ambos multiplicando RD, tá? Daqui a gente pode escrever VDO mais ID RD mais IDzinho RDzinho, e esse termo aqui, tá? Isso aqui é igual a V maiúsculo, D maiúsculo. Então daqui eu posso escrever que o meu V minúsculo, D maiúsculo vai ser a parte DC mais a parte de sinal, sendo que essa parte de sinal, Vzinho, Dzinho, é dado por Izinho, Dzinho, RDzinho. Então a gente chega nessa expressão, tá? Então, para a gente entender as implicações disso, né, imagine que a gente tem um circuito assim. Então, vou escrever aqui, considere o seguinte circuito. Então, a gente vai ter um circuito assim aqui, ó. Uma fonte de sinal, uma fonte DC. Então aqui eu tenho VS, uma fonte de sinal VS, aqui uma fonte de alimentação VDD, ficou difícil de escrever de novo, VDD, tá? Aqui a gente vai colocar um resistor R, e aqui a gente vai ter um diodo. Tá? Bom, esse circuito aqui, ele vai ser equivalente a eu trocar o diodo pelo modelo dele. Então, eu vou continuar tendo o resistor, só que aqui eu vou ter o diodo ideal, a fonte VDO, a resistência RDzinho, e aqui o resistor R. Esse aqui é o sinal VS, e aqui a tensão DC VDD. Tá? Então, né, analisando esse circuito, eu posso dizer o seguinte, que VDD mais VS, certo? São iguais. Bom, aí vamos escrever a equação de malha, né? Então, quais são as quedas de tensão que eu tenho? Essas duas fontes aportam, e quais são as quedas de tensão que eu tenho? Para botar do lado de lá da igualdade. Eu vou ter ID
R, né? Por aqui está passando a corrente I minúsculo, D maiúsculo, porque tem a componente DC e a componente de sinal, porque eu tenho as duas fontes, né? Tem uma fonte DC e tem uma fonte de sinal, tá? E aí, além de IDR, eu tenho mais VDO, que pela posição que está colocada vai ser uma queda de tensão, tá? E depois eu tenho mais a equação da corrente ID, que multiplica o RDzinho, certo? Eu posso então organizar essa expressão da seguinte forma. No lugar do I minúsculo, D maiúsculo, eu vou botar ID maiúsculo mais ID minúsculo, que multiplica R, mais VDO, mais o I maiúsculo, mais o I minúsculo, que multiplica RD. E agora eu vou reordenar as coisas. Tá? Eu vou botar o que for DC para um lado e o que for sinal para o outro. Então aqui, por exemplo, no caso do R, tá? Eu vou colocar aqui apenas o ID maiúsculo vezes o R, porque isso é um nível DC, certo? Aí eu também vou ter como nível DC VDO, né? E eu também vou ter como nível DC a corrente DC e D, que multiplica o resistorzinho RD. Isso tudo é DC. Tá? E por outro lado, de sinal, o que é que eu tenho? Eu tenho o I minúsculo D minúsculo vezes o R, mais o I minúsculo D minúsculo vezes o RD minúsculo. Tá? Bom, isso aqui a gente vai seguir na próxima página. Então eu vou ter que o meu VDD mais, ficou horrível esse D aqui, mais o VS vão ser iguais ao quê? Então vejam, aqui eu posso organizar da seguinte forma, tá? Esse trecho aqui, ó, que eu vou até colocar entre parênteses, isso aqui é igual à tensão do diodo, DC. Então eu vou escrever aqui ID, não deu certo, deixa eu tentar de novo, ID vezes R, que é o nível DC, mais a componente DC da tensão do diodo, tá? Mas, e agora eu vou botar o IDzinho em evidência, e aqui vai ficar R maiúsculo mais RD. Pronto, eu chego nessa expressão. Tá? Vejam que aqui eu tenho componentes DC, e aqui eu tenho componentes de sinal. Então o que eu vou fazer, como isso aqui agora é um circuito linear, né? O diodo está aqui apenas para representar que a corrente não pode voltar, né? Como isso aqui é um circuito linear, eu posso aplicar o princípio da superposição. E nessa linha do princípio da superposição, eu posso então verificar quais são as componentes DC, que são decorrentes da fonte de alimentação VDD, e quais são as componentes de sinal, que são decorrentes da fonte de alimentação VS. Então aqui eu vou poder escrever o seguinte, que VDD vai ser igual a ID, vamos de novo, ID vezes R, mais a tensão DC do diodo, tá? E eu posso dizer que VS, que é a parte de sinal, vai ser igual a IDzinho, que multiplica R mais o RDzinho. E eu tenho essas duas componentes, né? Aqui para a parte DC e aqui para a parte de sinal. Diante disso agora, fica claro para mim, né, que utilizando a aproximação para pequenos sinais, o que é que acontece? Eu transformo o que inicialmente era uma exponencial, né? Ou seja, essa exponencial aqui, eu aproximo ela para o termo DC e o termo de primeira ordem, ou seja, eu linearizo ela. Que é o que está acontecendo graficamente aqui, ó. Quando eu considero que nessa vizinhança do ponto de polarização, uma reta aproxima bem o comportamento da curva. Para cá não presta, para cá não presta.
mas aqui em torno desse ponto serve. Então é por isso que só pode ser usado para pequenos sinais. Mas para pequenos sinais eu posso então usar essa aproximação de uma exponencial por uma reta, certo? Então eu linearizo, então agora eu tenho a coisa linearizada, certo? Por isso que é aproximadamente igual, né? Porque isso aqui é aproximadamente igual a isso, não é exatamente igual. E essa aproximação vai ser tanto melhor quanto menor for o sinal VD, e a gente já falou que vai considerar para fins práticos que até 10 milivolts a aproximação é boa, tá? Mas isso é um número, não quer dizer que com 10,1 não serve para nada e com 9,9 é perfeito, tá? É só para a gente ter um valor de referência, tá? Em torno de 10, né? E aí, com isso agora, o que, é que eu posso fazer? Eu posso aplicar o teorema da superposição, como eu já estou fazendo, né? Aqui, né? Separando a parte DC e a parte de sinal. A parte DC me dá essa expressão, a parte de sinal me dá essa. E eu posso agora pegar aquele meu circuito original e quebrar em dois, né? E fazer dois circuitos diferentes. Um para a parte DC e outro para a parte de sinal. Então, meu circuito DC seria esse aqui, ó. Eu tenho aqui a fonte VDD, né? Aqui eu vou ter o resistor R, né? Aqui eu vou ter o diodo, eu vou ter aqui o VDO, vou ter aqui o RDzinho, né? E a tensão daqui até aqui é a tensão em cima do diodo que a gente chamou de VD, a tensão DC em cima do diodo. Por outro lado, do ponto de vista de sinal, o que é que eu vou ter? Eu tenho a fonte VS, também tenho o resistor R, claro, certo? Mas agora, para fins de análise de sinal, o diodo se reduz para mim a uma mera resistência. Porque veja, olha o efeito do diodo aqui na expressão. Tá? Então aqui eu troco o meu diodo por um mero resistor RD. E a tensão entre os terminais desse resistor RD me dá a tensão de sinal em cima do diodo, VD. Tá? Então, eu posso escrever o seguinte, a partir do circuito equivalente para pequenos sinais verifica-se que eu posso escrever a saída VD como sendo em função da fonte de alimentação VS e é dado por um mero divisor de tensão. Né? Ou seja, a tensão do diodo aqui na saída devido à fonte VS, ela é a tensão em cima desse resistor. Então eu posso obter isso aqui como se fosse um divisor de tensão. Tá? Isso, obviamente, que simplifica bastante a minha análise, né? E me permite obter um resultado bastante simplificado. Bom, pessoal, era isso, certo? A gente vai terminar esse vídeo por aqui, tá? E a gente segue no próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até logo.